O universo dos DVDs piratas é simplesmente fascinante. Aqui no canal eu já falei sobre a coletânea Clipes Animados, que é sensacional. Também tem um vídeo sobre um rabbit hole em que eu entrei, focado no mercado mexicano de DVDs piratas, que é realmente surpreendente e cheio de bizarrices. Além disso, tem um vídeo da Nostalgia falando sobre toda essa cultura de DVDs piratas artesanais aqui do Brasil. Vale a pena conferir também. A verdade é que esse assunto rende muito pano pra manga e eu percebo que ele não é tão explorado aqui no YouTube. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre algumas coisas bizarras que certos DVDs piratas escondem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo no canal, pega um pacote de bala soft, só toma cuidado para não engasgar e morrer durante o vídeo, pelo amor de Deus, e bora pro tema. A franquia A Era do Gelo fez muito sucesso nos anos 2000, especialmente aqui na América Latina. Era muito comum encontrar nas barraquinhas DVDs que compilavam os 3 primeiros filmes em um único disco, ou até mesmo alguns bootlegs com gravações produzidas diretamente do cinema. Em alguns desses DVDs alternativos, havia um vídeo extra que perturbou muitas crianças, mas isso não acontecia em todas as versões. Era apenas em algumas gravações específicas que essa animação bizarra aparecia. Esse curta animado mostrava uma briga entre essa tentativa de Scratch e um africano estereotipado. Era uma pegada bem gato e rato, bem estilo Tom e Jerry, mas com um nível de violência muito impressionante. Existem relatos de pessoas que viram esse curta aqui no Brasil, mas as informações mais detalhadas vêm de versões mexicanas desses DVDs. Esse curta, que traumatizou muitas crianças, estava incluindo junto com outras animações oficiais do Scratch. Então era mais ou menos assim. A criança colocava o DVD e poderia escolher assistir aos filmes longa-metragem ou aos curtas. E quando ela optava pelos curtas, assistia primeiro os oficiais, produzidos pela Blue Sky, e quando todos os curtas oficiais acabavam, começava a exibição do curta Scratch na África. E aí, como eu disse anteriormente, a história mostra o Scratch tentando roubar um frango de um personagem africano totalmente estereotipado, e aí começa uma disputa entre os dois. Mas essa briga acaba indo longe demais. Algumas cenas são tão grotescas que eu nem tenho coragem de colocar aqui no vídeo, porque o YouTube certamente restringiria esse conteúdo. Estamos falando de muito sangue, gore e cenas que realmente impressionam as pessoas mais sensíveis. Embora hoje a maior parte dos adultos e adolescentes que assistirem a esses vídeos não vão ficar impressionados, na época, considerando que o público maior era formado por crianças, é muito provável que esse desenho acabou causando muitos traumas. Isso ainda piora se a gente considerar que nesse caso não havia qualquer aviso de que o conteúdo era sensível. Ele simplesmente começava a passar do nada. Eu vou tentar descrever algumas cenas para que vocês tenham uma ideia. Em uma delas, o africano pega uma granada para jogar no esquilo, mas a granada acaba explodindo na mão dele. A mão aparece arrancada, jorrando sangue e toda desconfigurada. Em outra cena, o africano está em cima de um míssil que foi ativado pelo Scratch. Esse míssil acaba fazendo com que o africano vare o elefante por dentro, mas bem no estilo do Homem Vagalume do Ratinho. Essa cena é ainda mais estranha porque quando isso acontece, a gente consegue ver até o interior do elefante em alguns frames e, meu Deus do céu, eu acho que já deu para entender o teor dessa animação, né? A questão principal é que essa animação não foi feita para crianças.
Na verdade, trata-se de um curta chamado Indigen, episódio 279 de 2002, que é basicamente um trabalho de conclusão de um curso de animação realizado por alunos que estavam em processo de experiência. É interessante notar que 2002 também foi o ano de lançamento do primeiro A Era do Gelo, então fica claro que o Scratch oficial foi realmente a principal inspiração para a criação do personagem principal desse curta. Lá no início do YouTube, esse curta já estava disponível na internet com o título Pixar Indigen, algo como Pixar Indígena, e ele viralizou em algumas bolhas, principalmente nos Estados Unidos. Mas aqui na América Latina, esse desenho realmente se popularizou por meio desses DVDs piratas de A Era do Gelo. Sei que alguns inscritos vão se lembrar desse curta, mas no Brasil, o DVD pirata que conta com esse extra é algo realmente bem raro. Se você tem ele aí em suas mãos, saiba que você deve ser uma das poucas pessoas que hoje em dia ainda guarda esse material. Muitas crianças ficaram traumatizadas por conta desse DVD pirata, e o curta ainda está disponível na internet, é muito fácil de encontrar, e quando a gente assiste a ele de fato, fica muito fácil de entender por que tantas crianças tiveram medo. Agora, outro caso, que parece exclusivo dos DVDs piratas do México. Eu não encontrei nada parecido aqui no Brasil, mas é um caso bem interessante e bem sem noção. Lá no México, havia um DVD pirata que era uma coletânea com 3 filmes de animação da época: Happy Feet, Lucas, o Intruso no Formigueiro e Por Água Abaixo. São 3 filmes bem inofensivos e eu acho todos bem legais, inclusive. Um deles até tem o meu nome, mas esse DVD específico também tinha alguns extras, e entre eles estava um vídeo chamado O Mal. Parece muita história de creepypasta, né? Mas não é, pessoal. Eu juro que isso é verdade, que eu não tô inventando nada. O vídeo começa com uma música de suspense e um texto que dizia: as seguintes imagens podem ser aterrorizantes para algumas pessoas. Depois corta para um homem dizendo algo como: não me lembro muito bem, mas enquanto eu gravava esse disco, eu ouvi uma voz dizendo: não seja um pirata, não seja um pirata. Logo depois, a cena corta para um vídeo de câmera de segurança em um lugar sujo que parecia um quarto meio abandonado, com o texto: observe com atenção. Veja a porta dos fundos se fechar. Você quer vê-la fechar? Olhe como fecha. E após alguns segundos, surge um screamer de uma mulher correndo em direção à câmera. Eu vou passar essa cena para vocês agora, mas eu já aviso para tomarem cuidado, principalmente se você tiver alguma sensibilidade. Para quem não sabe, screamer é aquela técnica de susto que a gente via na internet, onde o vídeo tentava te distrair de alguma forma para te dar um susto por meio de um jump scare. Então esse vídeo que eu vou colocar agora nos próximos segundos vai ter isso. Depois não digam que eu não avisei. Agora que vocês já assistiram, imagine como uma criança reagiria assistindo isso sem nem saber que o susto aconteceria. Após o screamer, a tela fica escura e começa a aparecer cenas de filmes como O Exorcista, O Chamado, diversos outros filmes de terror e, por algum motivo, algumas cenas de O Senhor dos Anéis. Eu achei isso bem aleatório. A impressão que dá é que as pessoas que faziam esses DVDs estavam tentando criar algo meio conceitual, uma brincadeira, mas sem pensar no mal que isso poderia causar em crianças. Esse tipo de conteúdo em uma coletânea de filmes infantis não faz o menor sentido, é uma loucura total. Você já assistiu Um Filme de Ovos? Esse filme é uma animação mexicana lançada em 2006 e a dublagem em português foi uma lost media por um bom tempo.
Hoje você pode encontrar o filme até na Netflix, se eu não me engano, é bem fácil de achar, mas o caso que eu vou comentar agora envolve essa franquia. Não exatamente o filme, mas essa franquia de ovos falantes. O Evo Cartoon, a marca por trás do filme, foi criada em 2001, também no México, e fez muito sucesso com suas animações no estilo Charges.com. Em 2003, eles lançaram um DVD chamado Um Especial de Huevos Volume 1, que vendeu bastante, foi um grande sucesso. Porém, existiu também algumas versões piratas desse DVD, e nessas versões havia uma surpresa que causou pesadelos em muitas crianças. Esse DVD pirata incluía algumas animações extras, além dos ovos falantes, e quanto a isso não tem muito problema porque essas animações eram meio que do mesmo estilo da Evo Cartoon. O problema é que em determinado momento aparecia uma tela com um aviso bem estranho. A mensagem dizia que apesar da próxima cena não conter nada ilegal, ela poderia ser incômoda para pessoas com problemas cardíacos. Em caps lock, o aviso dizia: se você tem doença cardíaca, não assista às próximas imagens. E o criador do DVD, que se referia a si mesmo como o webmaster de www.jaca101.com, se eximia de qualquer responsabilidade. Depois disso, havia duas opções: sair ou continuar assistindo. Quando a pessoa escolhia continuar, um texto avisava que ela veria uma das ilusões de ótica mais surpreendentes já feitas. Pedia-se para aumentar o volume e prestar muita atenção no centro da imagem. Depois disso, aparecia a imagem, o narrador dava várias instruções, até que, de repente, mais um screamer aparecia na tela. Esse tipo de vídeo é manjado hoje em dia, mas em 2003 poucas pessoas conheciam o conceito de jumpscare na internet. E o mais bizarro, ele estava escondido em um DVD pirata de uma animação infantil sobre ovos falantes. Claro que o Evo Cartoon não era exatamente infantil, mas na época desse DVD, era de conhecimento público que uma parte considerável do público era formado por crianças, até porque o próprio filme tem um aspecto muito mais infantil. Então esse é o tipo de conteúdo que definitivamente não deveria estar nesse DVD. Eu acho essa história fascinante, mas também completamente sem noção. Para finalizar, eu quero falar sobre um vídeo que circulava em alguns DVDs de coletâneas de clipes internacionais. Nos anos 2000, era muito comum encontrar DVDs cheios de músicas dos anos 70, 80 e 90. Eu mesmo moldei parte do meu gosto musical por conta dessas coleções. Entre clipes de Depeche Mode, Cyndi Lauper, Phil Collins, B-52s e Madonna, não poderia faltar, é claro, o Michael Jackson. Mas enquanto alguns DVDs traziam clipes incríveis como Beat It ou Smooth Criminal, outros colocavam uma parada bem bizarra. Era uma montagem de uma foto onde metade mostrava o Michael Jackson jovem e a outra metade o Michael Jackson mais velho após as suas transformações visuais. O vídeo mostrava essas duas imagens se movimentando de maneira paralela e o resultado era tenebroso. Dá muita agonia de assistir. Aqui a questão não é sobre tomar susto ou sobre ser algo obscuro. A questão aqui é o vale da estranheza que esse vídeo dá. Eu particularmente não consigo assistir isso por muito tempo. E eu tenho quase certeza que eu vi esse vídeo em um dos DVDs piratas que eu assisti na minha infância. Eu já tinha essa memória na minha cabeça e quando eu pesquisei na internet não foi muito difícil de encontrar. Quero saber se mais alguém aqui ficou desconfortável assistindo essa montagem.